Vamos reforçar de novo o gancho e a promessa. Vou te mostrar como que você vai faturar R$100.000 em apenas 7 dias. Vou te mostrar o que os maiores... Opa, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um episódio do Empreendedor Study Just. Hoje eu vou falar com você, vou continuar falando com você sobre oferta. Essa é a parte 2 sobre oferta. No episódio passado eu dei uma introdução sobre a oferta e a estrutura de como que você deve fazer a sua oferta para aumentar as chances de você receber um sim do seu prospecto. E hoje eu vou estar continuando falando sobre a oferta e vou focar em 4 pontos principais de uma oferta, e amanhã na parte 3 eu vou finalizar, onde eu vou falar sobre mais 3 pontos principais e vou responder algumas perguntas e dúvidas que provavelmente você vai ter. Então hoje vou trazer 4 pontos iniciais de uma oferta. Vou trazer para você hoje o gancho, que nada mais é do que uma promessa. Vou falar com você sobre a visão geral, que vai realmente dar razão para essa promessa, para esse gancho. Depois eu vou falar com você sobre a história, que é um gatilho mental poderoso. E logo depois eu vou falar com você sobre conteúdo. Esses são 4 pontos iniciais de uma oferta para você. E eu já te convido, se você não assistiu os episódios anteriores, desde o episódio piloto até esse episódio do momento, eu te convido a clicar no link abaixo desse vídeo para você assistir, para você ter uma bagagem maior e maior entendimento do que eu vou falar aqui. Tá ok? Mas se você já viu, continua aqui comigo. Vamos lá então. Primeira coisa para uma oferta, como eu expliquei no episódio passado, é o gancho. O gancho, ele é uma promessa. Exemplo, vou te mostrar como que você vai perder timidez de uma forma simples, utilizando estratégias simples no seu dia a dia, no seu lifestyle, técnicas de relacionamento e técnicas também de mentalidade. Isso é uma promessa. Outro tipo de promessa é: vou te ensinar como é que você fatura R$100.000 em apenas 7 dias consecutivos. Outro tipo de promessa é: vou te mostrar como é que você vai emagrecer 10 quilos em apenas 8 semanas. Isso tudo são promessas, né? São promessas, e as promessas, elas são baseadas em benefícios que a pessoa vai ter com o seu produto, né? Então, se o seu produto, você precisa entender qual é o benefício que ele vai gerar para a pessoa. E aí, você trabalha esse ponto principal, o benefício principal que a pessoa vai ter com o seu produto, e aí você utiliza esse benefício para fazer a sua promessa. Então, você utiliza esse gancho. Porque o gancho, ele gera na pessoa curiosidade, ou seja, ela vai querer saber como que ela vai ter esses benefícios. E além da curiosidade, ela prende a atenção da pessoa ali, né? E a pessoa fica assim, como que ele vai, né, fazer isso, ter esses benefícios? E aí chega no segundo ponto, que trabalha esse como e esse questionamento da pessoa, desse porquê. Como que isso é possível? O segundo ponto depois do gancho e da promessa, é a visão geral. A visão geral, você vai explicar para a pessoa como que ela vai conseguir ter esses resultados, né? E esses resultados, você vai mostrar promessas, às vezes, você vai mostrar provas, né? Às vezes fotos de pessoas que tiveram resultado graças ao seu produto. Isso é muito comum, né? A pessoa mostra provas, depoimentos. No próprio vídeo de vendas, assim que você faz a promessa, é interessante, muitas pessoas mostram provas de pessoas que tiveram resultado. Mas, Vitor, eu estou começando, eu não tenho prova. Como é que eu faço para realmente dar uma razão para as pessoas de que como que aquilo é possível? Simples. Vamos reforçar de novo o gancho e a promessa. Vou te mostrar como que você vai faturar R$100.000 em apenas 7 dias. Vou te mostrar o que os maiores marqueteiros do mundo e as maiores empresas de marketing estão fazendo para realmente faturar R$100.000 em apenas 7 dias. E você deve estar pensando que isso deve ser bom demais para ser verdade, mas não. Tudo isso exige muito trabalho, dedicação, energia e colocar em prática muitas estratégias no negócio. Então, quando você utiliza esse ponto principal, tem que trabalhar duro e por aí vai, isso já cria uma espécie de razão
que baseou a sua promessa e o seu gancho, tá ok? Então esse é o segundo ponto, visão geral. Você focar e você explicar por que a sua promessa é possível. E agora vem o terceiro ponto, que é a história. A história, ela vai também, de mãos dadas, ajudar a visão geral para dar uma razão do porquê que a sua promessa é possível. Então, a visão geral e a história, que é outro gatilho mental, a história, os dois vão ajudar para dar uma razão do porquê que a sua promessa ela é possível. E aí agora você conta a sua história. Depois que você fez a promessa, depois que você explicou um pouco da razão do porquê que é possível, você conta a sua história. Você deve estar se perguntando como que essa técnica, como que essa metodologia caiu nas minhas mãos. E agora eu vou te explicar. Exemplo simples. Eu era uma pessoa muito tímida e aí eu tinha vergonha de abrir a porta das pessoas, eu tinha vergonha de atender o telefone e aí eu resolvi mudar isso, né? Porque eu realmente ficava cada vez mais retraído e eu resolvi mudar isso. Então eu comecei a estudar, comecei a ler livros, fazer cursos, buscar conhecimento e aí nessa minha busca por conhecimento eu criei minha própria metodologia, eu vi que as técnicas funcionavam comigo, eu comecei a mudar a minha vida e meus relacionamentos e aí eu resolvi, depois que eu mudei, eu resolvi começar a ensinar isso para as pessoas e hoje é isso que eu faço. E aí eu acabei refinando essa minha técnica, essa minha metodologia para as pessoas. E hoje eu estou aqui pronto para ensinar isso para você. Então, a história nada mais é do que ela gera muita conexão entre as pessoas e ela gera empatia, ela gera confiança. E na história você tem a possibilidade de eu era X, né? Eu tinha dificuldade nesse ponto, eu tinha um problema, ou seja, eu tinha um inimigo, no caso, e aí depois, pela busca por conhecimento, alguma coisa aconteceu que deu uma guinada e eu mudei. Eu mudei e consegui resolver esse problema e hoje eu ajudo as pessoas, né? Então me tornei um herói. Então, uma história comum, ela tem os elementos interessantes de uma história, que é o quê? Que é o herói, que é a vítima e que é o vilão e o inimigo, né? Então, no caso, às vezes a pessoa, ela é a própria vítima, onde que ela tem um inimigo, né? Ela tem um vilão ali e depois ela busca as formas de vencer esse vilão e ela se torna o herói da história. Então, foca nesses pontos. Eu era X, depois por algum motivo eu me tornei Y, que não foi fácil me tornar Y também, e hoje eu ajudo as pessoas por isso. Então, conte sua história e seja íntegro na hora de contar a sua história. Esse é o terceiro ponto, que é a história. Quarto ponto é o conteúdo. Você vai dar para as pessoas conteúdo ao longo do seu vídeo de vendas. Ao longo do seu vídeo de vendas, você vai dar para as pessoas conteúdo. Como assim conteúdo? Conteúdo de valor. É você mostrar para as pessoas como que a sua metodologia realmente funciona. Você falar, se é um curso, falar os módulos, falar o que vai ter em cada módulo, o que vai ser ensinado em cada módulo. Se é um e-book, o que vai ser ensinado em cada parte desse e-book. E por aí vai. Então, de certa forma, você está dando para a pessoa conteúdo e está realmente cada vez mais justificando a razão do porquê que a sua promessa ela é possível. Então, por exemplo, eu vou te ensinar como que você vai criar um negócio na internet do absoluto zero. E eu vou falar os módulos depois de contar a história, depois de trazer uma visão geral, eu falo os módulos. No módulo 1 eu vou te ensinar como é que você constrói audiência. No módulo 2 eu falo sobre lançamento. E eu falo o que vai ter no lançamento semente, lançamento interno, lançamento relâmpago. E por aí vai. Então você dá conteúdos para as pessoas sobre o que vai ter no seu produto, determinado produto. Esses são 4 pontos principais de uma oferta, que são os iniciais, que é a visão geral, que é o gancho, que nada mais é do que uma promessa. Logo depois do gancho, que é a promessa, vem a visão geral, realmente uma razão. Logo depois o terceiro ponto é a história, você contar a sua história. E o quarto ponto é o conteúdo, você dá conteúdo.